Emocionante revelação. Chefe da máfia coreana encontra a ex-mulher ferida com gêmeos em festa. A festa de São João estava a 1000 por hora, com suas quadrilhas dançando sob as lanternas coloridas, as barracas repletas de comidas típicas e o cheiro de fogueira no ar. Mas para Alex, a alegria ali parecia distante, como uma música tocando em um outro universo. Ele, ex-membro da máfia coreana, estava de volta ao subúrbio do Rio de Janeiro, onde tantas memórias de sua vida antes da fuga ainda ecoavam. Enquanto os outros se divertiam, seus olhos buscaram por um rosto familiar. E então, como se o destino o colocasse à prova, lá estava ela, Júlia, sua ex-mulher, forte e destemida, agora com essas marcas na pele que falavam de lutas e superações. Vendo-a, Alex foi tomado por uma onda de saudade e arrependimento. Ela o encarou e um silêncio pesado se estabeleceu entre os dois. As risadas da festa pareciam ecos de uma vida que ele havia abandonado. Alex lembrou dos gêmeos, Luan e May, que brincavam ao fundo, despreocupados, como ele costumava ser. Ele se lembrou dos dias de família, das pequenas alegrias. Em um momento rápido, a fera dentro dele, essa sombra de quem era, se manifestou. Eu falhei com vocês, pensou enquanto a angústia o sufocava. Essa dor interna crescia ao ver o olhar de Júlia, que ao mesmo tempo transparecia amor, mágoa e uma indiscutível vigilância. O que ele poderia dizer para retomar o tempo perdido? As perguntas inquietantes antecediam um reencontro que deveria ser feliz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Alex decidiu se aproximar, dividido entre a esperança e o medo da rejeição. Oi, Júlia! Começou ele com a voz tremendo. Oi, Alex! O tom dela não deixava dúvidas. Havia um abismo entre eles. As crianças rodeavam a fogueira, sem saber que os adultos estavam à beira de uma tempestade. Você voltou? É bom ver você, ela disse. Mas os olhos dela falavam de dor. E então, no meio de toda a alegria da festa, Alex deixou escapar um segredo obscuro. Eu estava na máfia. Fui um chefe. A revelação caiu como uma bomba. O sorriso de Júlia se desfez, e ele viu o horror e o desprezo nos olhos dela. O ambiente se transformou. Sussurros se espalharam entre os vizinhos. O que antes era alegria, agora se tornava um espetáculo de julgamento. Júlia se sentiu exposta, como se todas as fragilidades que ela havia lutado para esconder fossem jogadas ao chão. Olhando para os filhos, seu primeiro instinto foi proteger. Ela se virou para Alex com os olhos ardendo. Você trouxe o passado de volta. Minhas crianças, o que as pessoas vão pensar? A comunidade a observava. A desconfiança nas palavras de cada murmúrio. O peso na atmosfera transformou a festa em um campo de batalha emocional. Mas no meio da confusão, algo extraordinário estava se formando. Apesar da dor, havia uma conexão palpável entre eles, como se o amor ainda existisse sob as camadas da história. Contudo, tudo dependia de Alex. Ele tinha a chance de se redimir, de mostrar que poderia ser mais do que seu passado sombrio. E ele se viu diante de um dilema: lutar pelo perdão de Júlia e pela chance de ser o pai que seus filhos mereciam, ou deixar tudo na escuridão do seu passado. Enquanto o sanfoneiro tocava e as lanternas brilhavam no céu, Alex se perguntava: até onde você iria por amor e redenção? O olhar de Júlia era um mar de sentimentos turbulentos. Raiva, tristeza e até uma faísca de esperança se misturavam. Alex sentiu como se todo o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A festa continuava ao fundo, mas para ele tudo estava em silêncio. Cada risada, cada lanterninha acesa parecia ridiculamente distante, enquanto enfrentava o peso daquela revelação. Você não tem ideia do que você fez com a nossa vida, Alex. A voz dela tremia. E os filhos brincando com as outras crianças continuavam sem perceber que um furacão se formava bem ali, entre os dois. Eu sei que errei. Ele lutava contra as lágrimas que insistiam em brotar. Mas eu estou aqui agora. Eu quero consertar as coisas. Por você. Por nossas crianças. Júlia cruzou os braços, como se protegesse seu coração de um ataque iminente. Consertar? Depois de tudo o que aconteceu?
E como você pretende fazer isso, Alex? Você só trouxe vergonha e medo. O que você espera? Que tudo fique como antes. As palavras dela cortaram como uma faca. Alex se lembrou das noites em que sonhou com essa conversa. A ideia de reencontrar Julia era um farol para ele durante os piores dias da sua vida. Mas agora a realidade parecia muito diferente de qualquer fantasia que ele havia nutrido. Julia, eu não sou mais quem eu era. Eu saí da máfia, afirmou tentando encontrar uma centelha de esperança em seus próprios olhos. Fiz escolhas erradas, mas o passado não define quem sou agora. Eu quero ser um pai para o Luan e a May. Não deixe que eles sofram por algo que eu fiz. Ela hesitou por um instante, como se a possibilidade de redenção a enganasse por um breve momento. Mas logo, a armadura que havia erguido contra as dores do passado voltou com mais força. E quando você vai perceber que não é só sobre você, é sobre eles, Alex. Eles precisam de um pai, alguém em quem possam confiar. E você foi um monstro. Os filhos, que até então estavam brincando ali perto, agora haviam notado a tensão e pararam. Luan, com seus olhos grandes e inocentes, olhou perplexo para a mãe, enquanto May se aproximava, segurando a mão do irmão. Julia se agachou rapidamente, envolvendo-os no abraço como se quisesse proteger a inocência deles de qualquer mal que viesse do passado de Alex. Num momento crucial, a música da festa mudou. A sanfona começou a tocar uma canção alegre, mas parecia que tudo na vida deles estava em desacordo. Alex procurou palavras, mas elas pareciam ter se perdido em sua confusão emocional. Me deixe ser o pai que eu sempre quis ser. Por favor, Julia. A súplica escapou de seus lábios como um grito de socorro. Julia respirou fundo, sua expressão mudando momentaneamente, como se ela estivesse lutando entre a raiva e a fragilidade. Você não sabe o que eu passei enquanto você estava longe. Não é só sobre o que você quer. É sobre como isso afeta todos nós. O olhar dela se firmou. A dor em seu coração foi evidente, mas também havia um lampejo de incerteza. Com um movimento brusco, ela se voltou para os filhos. Meus amores, vamos nos afastar um pouco, tá bom? Os gêmeos a obedeceram confusos, mas foram embora, deixando Alex e Julia ali, sob o brilho das lanternas. Ele se aproximou mais, sentindo que o momento estava se esgotando. Por favor, Julia, me dê uma chance. Nas profundezas de sua dor, ela olhou diretamente nos olhos dele, e Alex viu uma briga interna. Ele sabia que havia muito em jogo, muito a perder e também a ganhar. Mas uma nova sombra parecia se aproximar. Uma ameaça ainda não revelada, um eco de seu passado. No meio da agitação da festa, um homem se destacou na multidão, observando. Algo sobre ele fazia o coração de Alex disparar. O que poderia significar isso para sua nova vida, para a chance de reconstruir? Enquanto Julia hesitava, Alex sabia que o tempo estava se esgotando. O que aconteceria se aquele homem se aproximasse? A noite prometia mais surpresas do que eles poderiam imaginar. A tensão pairava no ar, quase palpável, enquanto Alex continuava a encarar Julia, esperando uma resposta. Ele sentia o peso dos anos de arrependimento e dor, mas a verdadeira batalha estava muito além dela. O olhar do homem que o observava nunca saía de sua mente. Era como um espectro de seu passado, um lembrete de tudo que ele queria deixar para trás. Olha, Alex. A voz de Julia parecia distante, como se ela estivesse a quilômetros de sua realidade. Ele a ouviu respirar fundo, e por um momento, o mundo ao redor pareceu parar. Eu não sei se posso confiar em você de novo. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu não peço sua confiança de imediato. Apenas me escute, implorou ele. A música ao fundo pulsava forte, mas nada parecia se comparar à batida acelerada de seu coração. Eu só quero fazer o que é certo. Para vocês. Para nossa família. Julia olhou para os filhos que brincavam longe. A inocência deles era um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma dor afiada. E se você falhar de novo? Pense neles, ela respondeu gesticulando em direção às crianças. Eles merecem um pai, não um homem fugindo de fantasmas. Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. Alex sentiu a necessidade de desabafar. Mas fui eu que criei essas sombras, Julia. O passado me perseguiu, e eu fiz escolhas que machucaram todos nós. Marquei o caminho da dor, mas tenho a chance de mudar isso. Estou aqui de coração aberto por vocês. Julia deixou escapar uma lágrima. Ele se lembrou de como uma única lágrima dela poderia encher um oceano. Ela olhou para ele com um misto de angústia e esperança.
Mas, por um breve segundo, a expressão dela hesitou, e os olhos dela se desviaram, como se algo a estivesse incomodando. Foi então que Alex viu. O homem do outro lado da festa começou a se mover em direção a eles. Embora a música continuasse a animar o ambiente, Alex sentiu como se os sons se tornassem distantes. A figura alta e imponente do estranho parecia atravessá-lo como um corte. Alex! Júlia também percebeu e seu tom se alterou. Quem é aquele? É melhor você se afastar. Ele começou, mas o homem não parecia disposto a esperar. Avançava, os passos firmes ecoando firmemente no chão. Você está mesmo de volta? A voz cortante trouxe Alex de volta à realidade. Achei que tivesse aprendido a lição da última vez que cruzou meu caminho. Alex virou-se para encarar o homem, a adrenalina pulsando em suas veias. Era um velho conhecido, um lembrete de um passado que não o deixava em paz. O que você está fazendo aqui? Ele questionou. A tensão em sua voz pareceu quase uma advertência. Onde quer que você vá, eu vou também. O homem sorriu, embora uma frieza desse sorriso deixasse claro que não era um bom sinal. Essa é uma família linda que você tem. Queria conhecer seus filhos. Júlia, percebendo a gravidade da situação, segurou as mãos de Luan e May, puxando-os para perto. Vamos, crianças, precisamos ir para casa agora, disse, tentando manter a calma. Não, Júlia, espera. Alex estendeu a mão, mas a situação se desenrolava rapidamente. A nova ameaça exigia sua atenção, mas a verdade era que seu coração se partia ao ver Júlia se afastar. Ele estava preso entre dois mundos, a necessidade desesperada de proteger a família e o desejo de recuperar o amor que havia perdido. Você pode ter saído da máfia, Alex, mas ela nunca sai de você. Você é meu e sempre será, o homem declarou, um brilho ameaçador em seus olhos. As palavras daquela figura misteriosa ecoaram na mente de Alex e seu coração acelerou. O que aquilo poderia significar para o futuro que ele tanto desejava? Júlia estava tão perto da saída e ao mesmo tempo tão longe. O medo se estabeleceu em seu peito. Ele sabia que a verdade sobre quem ele realmente era e a sombra do homem à sua frente poderiam destruir tudo novamente. Me deixe mostrar que eu mudei, gritou para a multidão. Mas agora a música festiva soava como um eco distante. A única certeza era que a noite ainda guardava segredos e que o passado estava prestes a cobrar seu preço. Alex sentiu o calor da tensão envolver seu corpo, como se uma tempestade estivesse se formando ao seu redor. O olhar penetrante do homem, que agora era quase um espectro em sua mente, não lhe dava descanso. O homem estava ali, afirmando sua presença de uma maneira que parecia desafiar o futuro que ele tanto desejava. Você não pode assustá-los assim! Alex gritou, a voz tremendo entre a raiva e a desesperança. Sua determinação era palpável, mas Júlia estava quase fora de alcance, a cada segundo que passava. Os olhos dela mostravam medo, e ele não queria que sua família pagasse o preço do seu passado. Não é um jogo, Alex, continuou o homem, a voz doce, mas com um ressoar frio como metal afiado. A máfia não esquece e não perdoa. Você sabe disso. Sempre há consequências. Me deixe em paz. Esse passado não é mais meu. A dor na voz de Alex era tão evidente quanto a luta que travava dentro de si. Ele se lembrava dos momentos sombrios, das escolhas erradas, mas também se lembrava do amor que havia em sua família, um amor que lutava para se manter vivo. Ele precisava vencer essa batalha. Ah, mas é seu, querido amigo. Sempre será. O homem respondeu, com um sorriso que fazia o coração de Alex disparar ainda mais. O clima festivo ao redor parecia uma ironia cruel, enquanto a música vibrante era como um contraste horripilante com a angústia que ele sentia. Júlia estava agora a alguns passos de distância, segurando forte as mãos de Luan e May. As crianças olhavam ao redor, sem entender o porquê dos rostos tensos e da súbita mudança no clima da festa. Alex sabia que precisava agir rápido, que não poderia deixar que o passado a alcançasse desta vez. Júlia, escute! Fique com as crianças e eu vou cuidar disso. Sem esperar pela resposta, ele deu um passo à frente, encarando o homem com a coragem que já não sabia mais que tinha. Se você quer algum tipo de justiça, então que seja entre nós dois. Deixe eles fora disso. O homem levantou uma sobrancelha, divertido pela provocação. Você acha que pode me desafiar? E o que você tem a oferecer? Um futuro brilhante longe da máfia? Você não sabe em que trabalho sujo está se metendo. O desespero de Alex crescia.
como se fosse uma luta contra um banho gelado em um dia quente. O olhar de Julia atravessava-o, e ele viu a preocupação estampada em seu rosto. Ele precisava encontrar uma maneira de dar um passo à frente sem arriscar tudo o que ainda tinha. Eu era um homem quebrado, mas agora estou tentando ser um pai, um homem melhor. Alex disparou, a sinceridade fazendo sua voz tremer. Você não pode controlar isso. Posso e vou, avisou o homem com um brilho de triunfo nos olhos. E você sabe que a máfia não perdoa uma traição. Aquelas palavras ecoaram como um eco aterrador. Para um instante, Alex se sentiu pequeno, como se as paredes ao seu redor estivessem se estreitando, mas no fundo de seu peito havia a chama daquela esperança que ele não se atrevia a apagar. Se você quiser brigar, lute comigo, mas deixe minha família fora disso. A multidão ao redor começava a perceber que algo estava errado. Olhares confusos eram lançados em seus sentidos, e murmúrios começaram a crescer. As risadas começaram a sumir, e logo os rostos que antes estavam alegres, agora se tornaram expressões de surpresa e medo. Foi então que um pensamento atravessou a mente de Alex, uma ideia ousada que poderia mudar tudo. Se quebrasse as correntes do passado, talvez houvesse uma chance. Com coragem renovada, ele fez um movimento inesperado. Se você quer um recomeço, que tal uma aliança? Os olhos do homem brilharam com curiosidade, e a tensão tomou um novo formato. As palavras ficaram presas na garganta de Alex, enquanto ele considerava se esse era realmente o caminho certo. Mas o olhar de Julia, assustada e esperançosa ao mesmo tempo, o encorajava a seguir em frente. Cada segundo que se passava era crucial. Ele estava prestes a fazer uma proposta que poderia mudar tudo, mas o futuro ainda era incerto, e o perigo se aproximava a passos largos. Tudo poderia desmoronar em um instante. Com a adrenalina pulsando e a vida de sua família dependente de suas palavras, Alex respirou fundo e deu o primeiro passo. O que seria a sua proposta e a que preço? A noite ainda reservava surpresas. Mas uma coisa era certa. Ele estava decidido a lutar. A multidão em volta deles começou a sussurrar. O clima de festa desmoronando como um castelo de cartas. Alex podia sentir olhares se voltando para ele, cheio de perguntas e espanto. E de repente tudo se tornava uma cena de um filme angustiante. Aquela proposta insensata ecoava na sua mente enquanto ele aguardava a resposta do homem. Uma aliança, é? O homem sorriu. Mas era um sorriso frio, quase de escárnio. Você acha que pode simplesmente sair da vida que escolheu e se juntar a mim? A máfia tem suas regras, Alex. Não há espaço para os fracos. Eu não sou fraco! Alex gritou, a frustração fervendo em seu interior. Eu sou diferente agora. Tenho uma família, um motivo para viver e lutar. Não preciso mais desse passado. Aqueles últimos momentos repetiam-se como um filme em slow motion. Julia apertava fortemente as mãos de Luan e May, seus olhares curiosos e confusos examinando a cena com uma natureza pura que não merecia estar em meio a uma disputa tão sombria. As crianças não entendiam as palavras de Alex, mas o medo estava lá, cravado em seus rostos. Crianças, vem cá! Julia chamou, sua voz quase um sussurro, enquanto tentava afastar os filhos daquela situação aterrorizante. Alex desviou o olhar apenas por um segundo, mas isso foi suficiente para que a tensão aumentasse ainda mais. O homem diante dele deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma perigosa combinação de interesse e hostilidade. Você quer se aliar? E o que eu ganho com isso? Você não tem nada que eu queira. Alex teve um momento de revelação. A máfia sempre esteve nas sombras de sua vida, e era hora de expor isso. Ele precisava ser capaz de transformar a aprovação indevida em força. Eu posso te ajudar a eliminar rivais. Eu conheço as fraquezas de alguns deles, e sei que ter um homem como eu ao seu lado pode trazer vantagens. O homem hesitou. Alex percebeu que a semente da dúvida havia sido plantada. Era uma chance, ainda que tênue, que talvez pudesse abrir uma brecha para uma solução pacífica. A ideia era arriscada. Como caminhar em uma corda bamba sobre um abismo. Mas o que mais ele tinha a perder? Por que eu deveria confiar em você? O tom desafiador do homem passou a ser mais cauteloso, e Alex teve certeza de que estava chegando mais perto. Quais garantias você pode me dar? Ele precisava de mais uma pitada de ousadia. As garantias sou eu. Se eu falhar, você pode fazer o que bem entender. Me usar como exemplo se quiser. Mas, se eu tiver sucesso, nós dois teremos um futuro melhor. O homem arqueou uma sobrancelha,
avaliando Alex como um predador que observa sua presa. Você tem coragem, Alex. Mas coragem não é o que vai te salvar. Ter certeza de suas palavras e até onde elas podem te levar, sim. Então me prove do que você é capaz. Uma sombra de esperança cruzou a mente de Alex, mas a tensão ainda pulsava ao redor, como um fio prestes a se romper. Ele olhou rapidamente para Julia e seus filhos, e a ideia de manter as promessas sussurrou em seu coração. A vida da família estava em jogo, e ele já não tinha mais margem para erro. Enquanto o homem começava a considerar sua proposta, ouvindo com atenção, um movimento repentino na multidão desviou a atenção de todos. Um grupo de pessoas apareceu na entrada do local e o clima se transformou novamente. Havia uma energia estranha, e os rostos conhecidos de alguns homens não passaram desapercebidos por Alex. Julia, fique perto das crianças! Ele gritou, a voz agora cheia de urgência. As crianças começaram a chorar, e a cena estava prestes a se tornar um caos. O homem virou-se para Alex, esperando para ver como ele reagiria. A próxima jogada precisava ser perfeita, mas as cartas na mesa mudaram e novas ameaças se aproximavam. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? A tensão subiu, e Alex percebeu que o jogo havia se tornado ainda mais complexo. Ele tinha que encontrar uma saída agora, ou tudo o que ele ama poderia se perder. Os novos visitantes não pareciam amigáveis. Eles avançavam com uma postura decidida, seus olhos repletos de malícia. Alex sentiu seu coração acelerar, e as perguntas pululavam em sua mente. Conhecia alguns daqueles rostos. Eram homens da máfia, sim, mas não apenas isso. Eram fantasmas de um passado que ele tentava deixar para trás. Fique perto, Julia! A voz de Alex tremulava, mas a ordem saiu firme. Ele precisava proteger sua família a qualquer custo. O pânico nos olhos de sua esposa e as lágrimas de Luan e May cortavam seu coração. Um dos novos homens, um sujeito alto com um sorriso presunçoso, abriu caminho pela multidão. Olha só quem temos aqui, o querido fugitivo! Ele parou em frente a Alex, olhando para ele como se fosse um inseto sob uma lupa. Acha que pode sair da nossa vida assim tão fácil? Isso não funciona assim, meu amigo. Eu não sou mais parte disso, Alex gritou, sentindo suas palavras ecoarem na noite. Mas por dentro ele lutava contra o medo. A ideia de ser arrastado de volta para aquele mundo o atormentava. Ele olhou para seu amor, puxando forças do desespero que a envolvia. Não se aproxime deles, Julia. O homem da máfia que tinha conversado com Alex até então parecia apoiar a retórica. Esse é o problema, não é? Nunca se pode deixar o passado para trás, especialmente quando você tem inimigos mortais. Outra risada foi solta, e isso soou como um relâmpago, iluminando a escuridão em seu coração. Os homens no fundo passaram a olhá-lo com avareza, quase como se alimentassem as chamas do seu próprio desespero. Alex percebeu que esse confronto não era algo que ele podia resolver com bravura. Era uma questão de sobrevivência. Você se acha esperto, mas a vida no crime não é como um jogo de tabuleiro. Você não recomeça depois que as peças caem, continuou o homem alto, o tom agora mais ameaçador. E acredite, nós não costumamos ser tolerantes com traidores. Um calafrio percorreu a espinha de Alex ao ouvir a palavra traidor. Lembrou-se de como seu passado ainda o perseguia, como uma sombra implacável. Ele queria gritar, mas teve que se controlar. Uma ideia rapidamente ganhou forma em sua mente. Ele não tinha certeza se era certa, mas já não havia mais tempo. Eu posso trazer informações que vocês querem. Sei de segredos, de negociações e estratégias. Alex disparou, a voz firme, mas o coração acelerado. Esperava que isso pudesse provocar um pouco de zelo. Posso ser útil. Em vez de me matar, que tal usar meu talento e aproveitar o que eu posso oferecer? Um silêncio pesado pairou sobre a multidão. Os homens da máfia se entreolharam, dubiando se deveriam ouvir aquele desesperado apelo. Alex não podia deixar que a oportunidade escorregasse entre seus dedos. Aquela era sua única chance de proteger sua família, e talvez, apenas talvez, negociar sua liberdade. E como posso saber que você não está mentindo? Indagou o homem alto, olhando firme em seus olhos, buscando alguma fraqueza. Porque se você me usar, eu posso entregar tudo. Vou ter algo a perder, e isso me torna mais fiel. Alex respondeu, cada palavra carregada de sinceridade. Ele não sabia se acreditava totalmente naquilo, mas estava disposto a tentar. Enquanto a tensão no ar aumentava, Alex notou que a multidão ao redor deles observava com sussurros ansiosos. O passado o encarcerava.
mas pela primeira vez, sentia a vontade de lutar por um futuro junto à sua família. No entanto, antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, outro homem avançou do grupo que esperava no canto. Alguém que Alex nunca esperaria ver novamente. Alguém que poderia transformar essa já complicada situação em um verdadeiro pesadelo. Você não deveria ter voltado, Alex. A voz do homem reverberou, gelada como o vento da meia-noite. E agora todos nós teremos que arcar com as consequências. E assim, o desfecho de suas decisões se aproximava rapidamente, enquanto Alex sentia seu mundo se desmoronar de novo. Qual seria a próxima jogada? O que o futuro reservava? A presença do homem que saíra das sombras como um espectro do passado fez o coração de Alex disparar ainda mais. Ele reconheceu aqueles olhos frios, marcantes, e a cicatriz que cortava sua bochecha era uma lembrança perene dos dias de terror que Alex pensou ter deixado para trás. Estava diante de Dong-Su, seu ex-parceiro de crimes, aquele que havia sido uma mistura de mentor e inimigo em sua antiga vida. Agora, os fantasmas de um passado que ele tentava enterrar afloravam de maneira brutal. Dong-Su? Alex murmurou, a voz embargada. O passado estava vivo ali, não só nas palavras, mas na tensão palpável entre eles. Os olhares se cruzaram e Alex leu uma combinação de raiva e vontade de vingança nos olhos de Dong-Su. Você se acha esperto por ter escapado, não é? Mas não pode fugir do que nós construímos juntos, nem dos erros que você cometeu. Julia, cada vez mais próxima de Alex, via o temor se desenhar em seu rosto. O silêncio se fechava ao redor deles, como se a própria atmosfera segurasse a respiração em expectativa, esperando pelo próximo movimento. Eu não sou mais do seu lado, Dong-Su. Eu fundei uma vida nova, uma família. Não faça isso com eles. Alex disparou, sentindo que cada palavra era um apelo desesperado. Dong-Su fez uma pausa, os lábios se curvando em um sorriso sarcástico. Ah, a vida de casado. Uma bela farsa, não acha? Mas não se preocupe, querido amigo. Você se importava tanto assim com as pessoas do seu passado. Você as deixou para trás. E agora elas estão aqui, para te lembrar exatamente disso. Com um movimento sutil, Dong-Su sinalizou para os homens ao redor. E a multidão que antes observava curiosa agora parecia se ampliar, como se uma tempestade prestes a estourar. Alex sentiu o estômago revirar e a imagem de Julia e das crianças agarrou-se à sua mente como uma âncora. Ele sabia que teria que fazer algo, e rápido. E se eu realmente trouxer algo valioso? Algo que possa beneficiar a todos nós? Alex teve um lampejo de esperança. Concorda que eu tenho uma habilidade que pode ajudar? Você sabe que informações são poder. A resposta de Dong-Su foi um desdém silencioso. Estou interessado na sua vida, Alex. Nas consequências da sua traição. E na dor que isso traz. Um prolongado silêncio pairou entre eles, e a tensão que o cercava era elétrica. Alex percebeu que seriam suas ações agora que determinariam o destino de todos ali. E o peso da responsabilidade apertava seu peito como uma viseira. Eu não quero que nada de mal aconteça com a minha família, ele disse tomando coragem. Certamente você não quer isso. Nós podemos trabalhar juntos novamente. Em vez de adversários, que tal aliados? Aliados? Dong-Su riu, mas havia uma pitada de surpresa em sua expressão. Ali estava quem ele reconhecia com a força que sempre estivera oculta. Isso é algo que você vai ter que provar. A confiança não é algo que se conquista com palavras. Eu quero uma oferta irresistível. A multidão murmurou. Alex sentiu que tudo estava em jogo e uma decisão tinha que ser tomada. O que você quer? Você pode ter o que desejar. Comece entregando informações sobre os seus novos contatos, posições, quem pode te proteger e quem não pode, e então talvez eu considere sua vida nova uma opção. As palavras de Dong-Su ressoaram como um ultimato, e Alex percebeu que estava lidando com uma mente calculista. Antes que pudesse reagir, algo dentro dele se agitou. Ele não apenas se sentia encurralado, mas também confrontado com decisões que poderiam definir seu futuro e segurança. O que ele deveria fazer? Era hora de mentir? Ou de correr o risco de expor sua nova vida àquele mundo sombrio? Mais importante ainda, até onde ele estaria disposto a ir para proteger Julia e os filhos? A escolha estava em suas mãos, e naquele momento Alex se deu conta de que a batalha não era apenas contra seus antigos amigos, mas contra a visão que tinha de si mesmo. O passado o espreitava, e ele precisava decidir uma vez por todas: enfrentar ou submeter-se?
E assim, enquanto os olhares se fixavam nele, Alex viu a realidade se desdobrar. O futuro era um labirinto, e cada passo poderia ser o último. Mas o eco do passado, como um sussurro de promessas não cumpridas, ameaçava consumir tudo. O que ele escolheria a seguir? A tensão na atmosfera era quase palpável. Alex podia sentir a ansiedade percorrer sua espinha. A multidão ao redor deles parecia assumir vida própria, murmurando e trocando olhares carregados de expectativa. Ele estava em um precipício, e a única certeza era que um passo em falso o faria desabar. O sorriso de sarcasmo de Dong-Su não oferecia conforto, e a sombra de suas ameaças se estendia como uma nuvem escura. Você sabe o que tem que fazer, Alex. Não me faça perder paciência. A voz de Dong-Su era como um corte afiado, e cada palavra ressoava em seus ouvidos. Alex pensou rapidamente. Transmitir informações poderia significar entregar sua vida nova, colocar em risco o bem-estar de Julia e das crianças. Mas o que aconteceria se não tomasse uma atitude? Eles não seriam apenas alvos da fúria de Dong-Su. Suas vidas, tudo o que ele amava, estaria em perigo. Eu posso te ajudar. Ele forçou a voz a sair firme. Mas não assim. Uma mudança de planos pode beneficiar ambos. Quais são os seus próximos passos? Você está tentando fazer um grande movimento, certo? Aquele toque de ousadia pareceu surpreender Dong-Su. Alex podia vê-lo ponderando como um caçador avaliando sua presa. E nesse momento, Alex entendeu que tinha uma chance. Poderia usar o jogo ao seu favor. Escute. Eu tenho contatos. Sindicatos que podem te fornecer proteção. Informações valiosas sobre as operações que estão acontecendo agora entre as facções rivais. Vamos negociar isso a uma nova aliança. Alex sugeriu, sua mente correndo para evitar uma armadilha. A ideia de unir forças com alguém tão perigoso era insuportável, mas o amor pela família o conduzia. Dong-Su inclinou a cabeça, intrigado. E se não funcionar, Alex? Você já errou uma vez. O que me garante que não estará tentando me dar um golpe novamente? Eu não sou mais aquele cara, e você sabe. Isso não é apenas por mim. É pela minha família. Se você quiser se vingar, primeiro terá que passar por eles. Alex se desafiou a olhar nos olhos de Dong-Su, mesmo com o medo apertando seu coração. Ele precisava parecer forte, mesmo que tudo dentro dele estivesse prestes a desmoronar. Então, você me diz que prefere proteger sua família a lutar por sua própria liberdade. Você realmente acha que pode me manipular assim? A expressão de Dong-Su mudava rapidamente, e isso fez Alex perceber que estava jogando com fogo. Mas o que Dong-Su não sabia era que Alex havia se preparado para uma possível confrontação. Antes de se reunir com Julia e as crianças, ele havia conseguido contatos secretos que, se revelados, poderiam desestabilizar operações criminosas inteiras. Em vez de um oponente, ele poderia oferecer um trunfo. O que quero em troca é proteção e a chance de recomeçar. Podemos trabalhar juntos. Eu trago os dados, e você me deixa em paz. Se você me der essa oportunidade, haverá um ganho mútuo. Alex sustentou, sentindo a determinação crescendo. Poderia ser a mudança que precisava para fechar as portas do passado de vez. Dong-Su nem resmungou. Apenas ficou em silêncio, sorrindo de um jeito inquietante. Os homens ao seu redor mantinham-se em alerta, e Alex percebeu que seu tempo estava se esgotando para convencê-lo. A multidão começava a se agitar, e Alex sentiu seu coração acelerar mais uma vez. O que viria agora? Ele se lembrou de Julia, de seus gêmeos, e disse a si mesmo que nada o impediria de lutar pela nova vida que tinha construído. Ao ouvir um barulho estrondoso ao fundo, a atenção dos presentes se desviou momentaneamente. Alex então viu uma porta se abrir do lado oposto da sala, e uma figura familiar se aproximar. Seu coração pulou na garganta. Era Julia. Alex! Ela gritou, seu tom aflito transparecendo a preocupação. O que ela estava fazendo ali? O que mais Dong-Su teria em mente? Com o olhar fixo na expressão assustada de Julia, Alex sentiu o chão tremer sob seus pés. Havia algo muito maior em jogo do que ele podia imaginar, e a revelação se tornava cada vez mais iminente. O que Dong-Su tinha planejado realmente para eles, e como a presença de Julia alteraria o curso daquela noite decisiva. Julia parecia uma visão em meio ao caos da sala. O jeito como seus olhos encontravam os de Alex era de desespero e determinação. Ele se sentiu dividido. Um turbilhão de emoções invadindo seu peito. O que ela estava fazendo lá? A multidão ao redor começou a murmurar, as vozes se misturando em um eco distante.
A tensão aumentava e Dong-Soo, por outro lado, parecia divertir-se com o espetáculo. Julia, você não deveria estar aqui! Alex gritou, tentando afastar qualquer possibilidade de que sua presença fosse um fator para acirrar ainda mais a situação. Estava preocupado com você. O que está acontecendo, Alex? O que você fez? A voz dela tremia, mas a força em seu olhar era inegável. Dong-Soo se aproximou como um predador diante de sua presa. Oh, mas que lindo reencontro! Uma verdadeira reunião de família. Me diga, Alex, seus filhos devem estar tão orgulhosos de você, certo? Um verdadeiro herói. O sarcasmo nas palavras dele era cortante e Alex sentiu a raiva fervilhar em seu interior. Julia olhou para Dong-Soo. Uma expressão de incredulidade tomando conta de seu rosto. O que você quer dele, Dong-Soo? O que você quer com a nossa vida? Sua voz estava firme, mas Alex pôde perceber nuances de medo. Aquela não era a mulher que ele conhecia. Aquela Julia não se curvaria a ameaças. Eu só quero um bom negócio, querida. Alex aqui está me oferecendo informações, mas sua presença só acrescenta valor à situação. Cada um de vocês tem algo para dar. Respondeu Dong-Soo, se divertindo com atenção. Alex sentiu o peso da escolha que tinha pela frente. Ele podia ver o olhar de Julia se desviando, percebendo o perigo crescente. Julia, fique atrás de mim, ele disse, sua voz decidida, mas a incerteza ainda o acompanhava. Você está se envolvendo com o diabo, Alex. Ela sussurrou enquanto os outros ao redor pareciam absorver cada palavra, cada olhar trocado entre eles. Olha como tudo isso pode acabar. Se você não tomar cuidado, vai perder tudo de novo. Aquelas palavras cortaram Alex como uma lâmina. Ele respeitava e amava Julia, mas estava decidido a proteger a família, nem que para isso tivesse que entrar em um jogo tão perigoso. Eu não vou deixar isso acontecer novamente, ele disse virando-se para Hong-Soo. Prometo que vou te ajudar, Dong-Soo, mas sob uma condição. Você respeita a segurança deles, senão pode deixar tudo em suas mãos. O sorriso de Dong-Soo se alargou, revelando uma faísca de interesse. Você realmente acha que pode me intimidar, Alex? O que você tem a ganhar aqui? Ele gesticulou com a mão como se quisesse que Alex se aproximasse. Eu tenho um plano, Alex respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. Informações que podem te levar a um domínio sobre as operações rivais. Mas isso vale se você me garantir que eles não ficarão em perigo. Eu preciso de segurança para minha família. Julia observava, seu olhar flutuando entre as duas frações. Ele notou que ela havia se afastado um pouco, segurando a mão no ventre, como se tivesse um instinto protetor. Algo que se instigou em seu ser ao ver Alex naquela situação. Alex ficou sem palavras. Poderia estar colocando em risco a vida de Julia e os gêmeos? A verdade era que ele estava prestes a jogar com as cartas de sua própria vida, e as de sua família estavam na linha. Nós iremos trabalhar juntos por enquanto. Mas saiba de uma coisa, Alex. Uma vez que você cruzar essa linha, não há volta. Dong-Soo proferiu. Sua voz era um sussurro ameaçador. Com um aperto no estômago, Alex sentiu que o futuro que ansiava começara a escorregar por entre seus dedos. Os olhos de Julia mutaram de preocupação para uma leve esperança, mas ainda havia uma sombra pairando sobre eles. E enquanto Dong-Soo observava cada movimento, Alex percebeu que essa nova aliança poderia muito bem ser um lamaçal, pois ele conheceria a verdadeira face da traição em breve. Seria ele capaz de proteger sua família no meio dessa confusão? Ou se tornaria parte de tudo que temia? Mas antes que pudesse retrucar, um grito ecoou do fundo da sala, quebrando a tensão. O que está acontecendo aqui? Uma voz profunda e poderosa ecoou, e as pessoas se viraram. Alguém muito mais perigoso que Dong-Soo havia chegado. A atmosfera esquentou novamente. O que este novo personagem traria para aquele cenário já caótico? Os olhares se voltaram em direção ao novo Arrival, uma figura imponente que trazia com ela uma aura de autoridade e perigo. O homem que se aproximava era conhecido pelo respeito que impunha, mas também pelo temor que gerava. A expressão de Alex se endureceu à medida que seus olhos fixavam o rosto de Kim, o líder da facção rival que há muito havia se tornado um fantasma na sua vida. E agora estava ali, bem na sua frente. O silêncio se instalou como um véu. O som da sanfona se dissipou, e a festa que antes pulsava com alegria se transformou em um mosaico de medo e expectativa. Alex sabia que Kim não era brincadeira. Ele era o tipo que poderia destruir reinos em uma frustração momentânea. Então, Alex, Kim começou, a voz profunda e carregada de desprezo. Você decidiu voltar para o meu território?
Um refugiado fugindo da sua própria sombra? Alex sentiu uma onda de raiva misturada com desespero. Ele não tinha tempo para isso. Seu olhar se voltou rapidamente para Julia e as crianças. Ela estava lá, segurando firme as mãos de Luan e May. Seu olhar entre medo e determinação. Ele não podia permitir que eles estivessem em perigo por sua antiga vida. Estou aqui por causa da minha família, Alex falou, a voz carregada de emoção. Se você está aqui para me ameaçar, saiba que isso não vai acontecer. Eu não sou mais parte do seu mundo. Kim riu, um som que ressoava como um eco de violino desafinado. Você realmente acha que pode simplesmente sair? O crime corre nas suas veias, Alex. Você não consegue correr de quem você realmente é. A atmosfera estava pesada e havia riscos à espreita por todos os lados. A presença de Dong-Su também não era tranquilizadora. Os dois olhares cruzaram, a tensão crescendo como fogo em palha seca. Alex sabia que havia um jogo em andamento e qualquer decisão errada poderia alterar o que restava de sua vida. Eu não quero confusão, Kim. Apenas me deixe lidar com isso. Ele tentou apaziguar. Mas a frustração crescia em seu peito. Ele sentiu a pressão da escolha que estava prestes a fazer. Sua própria fuga do passado poderia, de fato, se transformar em outra prisão se não tomasse cuidado. Julia, nervosa e insegura, aproximou-se de Alex e a mão dela apertava a dele. Vamos sair agora, Alex. Não vale a pena. Mas ele sabia que não podiam simplesmente fugir. Algo dentro dele queimava a vontade de enfrentar. Não vou deixar que isso determine quem eu sou. Eu vou lutar pela nossa família. Por você, por Luan, por May. A expressão de Kim se tornou mais séria e a atmosfera carregada parecia elétrica. Você não tem ideia do que está fazendo. Se você quer se aliar a essas sombras, então está arriscando mais do que pode imaginar. E naquele momento, algo no olhar de Julia e das crianças deu a Alex a força que precisava. Ele lembrou do que havia prometido. Eu sou diferente. Eu não sou o homem que te deixou. Eu sou um pai. Farei o que for preciso para proteger minha família. Os olhos de Kim brilharam com interesses malignos. Interessante. E se por acaso eu decidir que sua família é uma ameaça aos meus planos? Onde estaria sua bravura nesse momento? Uma faísca de pânico correu pelo corpo de Alex. O peso daquela pressão era imenso, e ele observou a linha crítica que estava prestes a cruzar. Era hora de aplicar uma feição de esperança à situação tensa. Não precisa ser assim, Kim. Podemos chegar a um acordo. Que tal unir forças? O olhar de Kim se estreitou, como se a proposta o intrigasse e ao mesmo tempo o divertisse. Um ex-chefe se propondo a se juntar ao inimigo? Isso é novo. E então Dong-Su, sentindo o momento se perder, disparou. Este não é o seu mundo, Alex. Você está jogando a sua vida, e a da sua família, no lixo. Basta, Alex gritou. A necessidade de agir e proteger sua família superaram seu medo. Ele se voltou para Kim e continuou. Se você precisa de alguém para cuidar do seu interesse, deixe a minha família fora disso. Se eu falhar, você pode fazer como quiser. Mas acreditamos que há um caminho para um novo começo. O silêncio se instalou novamente. Um momento de expectativa antes da tempestade. Kim e Dong-Su trocaram olhares, uma negociação silenciosa entre dois homens habituados a trocas perigosas. Por fim, Kim sorriu novamente, mas não era um sorriso amigável. Você vai precisar me convencer, Alex. Mostrar que sobrou mais do que um homem quebrado neste corpo. Então, aqui está a proposta. Você me traz informações e, em troca, mantenha sua família segura. Senão, você saberá o que pode acontecer. Alex sentiu a força onde a esperança se encontrava com o desespero. Ele pode ter esboçado um acordado temporário, mas sabia que estava caminhando na corda bamba. Era uma negociação arriscada, mas pelo menos havia um plano. Um caminho possível. Quando Kim se virou e começou a se afastar, Alex teve certeza de uma coisa. O seu jogo não havia acabado. Ele iria lutar. Independente das sombras que o cercavam, por Julia e pelos filhos, ele mostraria que ainda havia luz para ser encontrada. Ele se virou para Julia, que estava com um semblante mais calmo, mas ainda apreensiva, e segurou sua mão. Nós vamos superar isso, prometo, murmurou, e pela primeira vez naquela noite ela sorriu suavemente. Vamos ver, Alex. Vamos ver, disse ela com um leve toque de esperança nos olhos. E enquanto eles se afastavam da festa, Alex olhou para a noite estrelada. Um novo sonho fervilhando em seu coração. Uma nova vida, longe do passado, onde um homem quebrado poderia se tornar um herói.
E talvez esse não fosse mais um sonho, mas uma realidade a ser construída, dia após dia. Agora, se você quer continuar acompanhando essa história emocionante e não perder o que vem a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e levar essas narrativas ainda mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Lembre-se, não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. É hora de fazer a diferença.